A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 36. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Então, Herodes era o governador romano da Galileia e essa palavra tetrarca quer dizer que ele era responsável por 4 partes do reino, no caso, ele era responsável por 4 partes da Galileia, tá? Ele era um rei que governava a 4ª parte de um reino, tá? É isso que quer dizer essa palavra, que para mim é difícil de falar. E aí, o que acontece? Tu vê o sincretismo, né? Ele era romano, ele acreditava que João Batista tinha ressuscitado dos mortos e essas forças estavam em Jesus. Então, ele tinha uma preocupação, né, com Jesus, assim como ele tinha com João, porque João era uma ameaça, porque confrontava, falava dos pecados, né, de Herodes. Porque, agora vai explicar. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Lembra que eu sempre falo, que eu digo assim: João Batista era corajoso, destemido, metia o dedo na cara de Herodes. É isso que eu quero dizer. Ele tinha coragem de falar pro governador que, você não tem o direito de viver com ela. Ele confrontava, ele falava onde é que estava o erro, onde é que estava o pecado. Embora Herodes quisesse matá-lo, imagina o ódio que devia ter, né? Tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Então tu viu que o Senhor Jesus disse que ele era o maior dos profetas e o povo também reconhecia que João era profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Bom, aqui eu tenho que dizer para vocês, né? Dançou não é bem dançou. Não é apenas dançou. É uma dança, como eu posso dizer? Uma dança sensual, uma dança, sei lá, pervertida, indecente, como é que é? Proibida para menores de 18 anos, se é que vocês me entendem. Mais do que isso, eu acho que eu não posso falar. Então, essa dança agradou Herodes. Aí, o agradou também não é bem um agradou, estimulou, excitou, entusiasmou Herodes. Dá para entender? Tá. Aí ele prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Acredita-se que essa menina, Herodias, era uma adolescente de 12, 14 anos, tá? A coisa é muito pesada, muito séria. Porque nós não podemos esquecer que os banquetes eram, na verdade, orgias e cultos também, né? Que a gente tem estudado isso. Então a gente não pode pensar numa festa, numa coisa inocente, sei lá, formal. Não é nada disso. Não é nada disso. O contexto é bem outro. Então, é como se João Batista estivesse sendo oferecido neste culto como sacrifício
como oferta nesta orgia. Dá para entender o que eu tô falando? Então tá. O rei ficou triste. Não pense que ele era bonzinho, que ele ficou triste, não. O rei ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Na verdade, João era uma ameaça para Herodes, mas ele ao mesmo tempo não tinha coragem de matá-lo. Está escrito na própria Bíblia, porque ele temia o povo, Por isso que eu falo para vocês que a própria Bíblia se explica. Tu não precisa ficar inventando nada, tá tudo explicado. Embora Herodes quisesse matá-lo. Então não pensa que ele ficou triste porque ele queria que João vivesse ou porque ele gostava de João. Não! A Bíblia tá dizendo, embora Herodes quisesse matá-lo. Quando tu quer matar uma pessoa, tu deseja a morte de uma pessoa, não é porque tu gosta dela. Então ele tinha medo do povo. E tinha medo das consequências e do que poderia acontecer no reinado dele. Então João era uma ameaça. Vivo? Sim, mas morto era muito pior. Dá para entender? Aí diz, o rei ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Muito triste, né? Mas foi o que aconteceu com João Batista. Se tu não assistiu o vídeo sobre João Batista, eu acho muito importante tu assistir, tá? Aí vamos destacar esse versículo 12. Então vieram os discípulos de João, os mesmos discípulos de João que foram inquirir Jesus, que fizeram aquela pergunta tão intrigante que eu compartilhei com vocês, que foi uma parte muito importante e significativa do vídeo. Porque João pergunta se Jesus era o Messias, né? E aí esses discípulos é que foram levar a pergunta e que levaram a resposta para João. O que eles fizeram? Eles levaram o corpo e o sepultaram. Eles eram discípulos leais, fiéis, zelosos do seu mestre, do profeta João Batista. E depois que eles fizeram isso, eles foram e anunciaram a Jesus. Então Jesus não era indiferente ao que estava acontecendo com João. Mas como eu expliquei naquele vídeo, ele entendia que era assim que tinha que acontecer. 13. Jesus ouvindo isto, ouvindo o quê? O que os discípulos de João relataram, de que João havia sido morto. O que Jesus faz? Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. O que tu imagina? Tu consegue imaginar a dor, o luto, a tristeza, o quanto Jesus sentiu, o quanto é doloroso certos capítulos da nossa vida? Jesus se retirou. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Ele queria ficar sozinho. É o que a gente sente, né? Quando a gente tá de luto, quando a gente perde um ente querido, um grande amigo, quando uma coisa muito forte, muito pesada, muito séria, muito profunda acontece. A gente se retira, a gente fica em silêncio, a gente ora, a gente quer a presença de Deus, do Espírito Santo, dos anjos. E o Senhor Jesus ouviu a notícia da morte de João e ele se retirou num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, olha quem que apareceu. As multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Aí tu imagina aquilo que eu tenho dito para vocês desde o primeiro capítulo de Mateus. Olha o tumulto, olha o agito, as multidões correndo. Jesus está dentro do barco, Jesus está lá sozinho. Jesus, e ficam, né? Perseguindo o personagem, o famoso Jesus. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão,
compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então aqui eu tenho uma lição. Quando tu estiver sofrendo uma perda, um luto, não fica só lambendo as tuas feridas. Vai fazer alguma coisa de bem, de bom para outras pessoas. Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu delas. O Senhor Jesus não era movido pelas circunstâncias, ele era movido por compaixão. Compadeceu-se dela. Jesus se compadeceu daquela multidão e ele curou os enfermos. Então, às vezes, a tua dor, a tua solidão, o teu luto, a tua perda, a tua incompreensão, às vezes tem coisas difíceis, né, que a gente passa. Isso pode ser cura para outras pessoas. Eu vi isso na minha vida. Porque a Bíblia diz que a consolação que tu recebe, que tu recebeu, é a que tu vai dar. E eu sim, passei por uma situação, né, de enfermidade, de câncer aos 33 anos. E foi muito sério. Eu não lembrava de ninguém antes de mim, assim, tão próximo. E depois que eu passei por aquilo, que Deus me deu a graça, a vitória, eu tive 3 amigas, em questão de 5 anos, que passaram também. E eu já estava de pé, vamos dizer assim, confortada, consolada, e pude estender a minha mão e também entender a dor do outro, se compadecer da dor do outro. E às vezes quando tu perde alguém e aquilo é tão devastador, tão horrível, daqui a pouco alguém que tu ama perde alguém e tu consegue estar junto. Então é isso que o Senhor Jesus fez. Depois da perda de João Batista, depois da morte de João Batista, nesses, vamos dizer assim, aspectos que eu detalhei agora, que isso também nos entristece, né? Saber que um homem de Deus, um profeta de Deus passou por tudo isso foi, vamos dizer, arquitetado para que ele morresse, e dessa forma, como eu expliquei, o Senhor Jesus se compadece da multidão e cura os enfermos. 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, olha só, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, o que a gente vai destacar aqui? De que é muito fácil tu despedir as multidões, né? Mande as multidões embora, e eles que vão se virar. Não é isso que os discípulos de Jesus devem fazer. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para matar a sede e matar a fome, seja física, seja emocional, seja espiritual. Por isso nós estamos aqui. Tu não pega uma luz, uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Não. Tu tem que abençoar e iluminar. Então tu não faz de conta que não é contigo. Não. Tu faz parte do problema, tu vai fazer parte da solução. É assim que nós, filhos e filhas de Deus, pensamos. Nós estamos aqui na terra para salgar, para dar sabor. Nós estamos aqui no mundo para dar luz, para iluminar.
Então, Jesus falou o quê? Não, vocês têm que dar comida para eles, vocês têm que fazer isso. E eles disseram, mas, né, tipo, como? A gente só tem 5 pães e 2 peixes. E aí, o que o Senhor Jesus faz? Não importa o que tu tem, não importa quanto que tu tem, o que importa é que tu quer colocar aos pés de Jesus, nas mãos de Jesus, que aquilo é louvor, que aquilo é oferta, que aquilo é adoração, que tu quer contribuir, tu quer somar. E aí o que Jesus faz? Ele multiplica os pães e os peixes. E se tu somar 5 com 2, tu vai ver que é 7. Tu vai entender, né, que esse número é perfeito. Então, o que tu tem, o que tu oferece para Deus de coração, tudo que tu tem, sempre perfeito, porque Ele aceita quando é de coração, quando aquilo ali é motivo de gratidão, de louvor, de honra, de glória, de adoração para Ele. E aí, olha o que acontece, que me chamou muito a atenção. E tendo mandado que a multidão se sentasse. Então ele manda o pessoal se aquietar, se sentar, se organizar, vamos parar, vamos ficar aí, vamos botar ordem, vamos organizar, vamos fazer tudo direitinho. Isso me chama atenção. E ele erguendo os olhos para o céu. Quem é que está no céu? É Deus. Eleva os meus olhos para os montes, para o alto, né? E ele abençoa. Então, sempre que nós, filhos de Deus, filhas de Deus, vamos nos alimentar, o que a gente faz? A gente agradece a Deus. A gente pede que Deus abençoe o nosso alimento, que Deus abençoe a obra das nossas mãos. Nós dependemos do Altíssimo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do Pai Celestial, do Soberano, do que habita nas alturas. Então olha que figura linda. Jesus ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Ele abençoou os pães e os peixes. E aí vem uma coisa muito importante. Ele partiu os pães e deu para quem? O que está aí na tua Bíblia? Para os discípulos. E os discípulos deram às multidões. Então, de novo, nós é que temos que alimentar as multidões. É o discípulo, é o seguidor, é o aluno, é o servo, é o amigo de Jesus. Porque as multidões nunca vão deixar de ser multidões se nós, os discípulos, não fizermos das multidões discípulos. Ide por todo mundo pregando, ensinando, né, por todas as nações, fazendo discípulos. Então foram os discípulos que alimentaram as multidões. Isso quer dizer que somos nós, a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, que tem que fazer as coisas. A diferença vem dos discípulos. Então, os discípulos deram às multidões. E aí vem uma coisa que eu desde criança sempre escutei e procuro falar e ensinava meus alunos também. Que todos comeram e se fartaram. Todos. Então, quando nós estamos juntos, todos devem comer e todos devem se fartar. Todos devem ser satisfeitos, todos devem ser bem tratados e de uma forma igual, igualitária, equilibrada. Todos. Não tem esse, não tem aquele. Todos comeram e se fartaram. E aí diz assim, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Olha o 12. 12 é os 12 apóstolos, as 12 tribos. O 12 é a igreja. Então, o que acontece? Quando os discípulos agem, quando alimentam as multidões, olha o que acontece. Sobram 12 cestos cheios. Assim como Moisés alimentou o povo com maná, ele pediu a Deus o maná e veio o maná dos céus e alimentou o povo. Agora o Senhor Jesus está alimentando o povo. Que povo é esse? 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então a gente pensa, se tinha 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, devia ter umas 10.000 pessoas. A gente já vai para o dobro, né? E meus pais diziam assim, que se não sobrou, é porque faltou. Então,
Se todos comeram e se fartaram e sobraram 12 cestos cheios, é porque verdadeiramente todos comeram e se fartaram. Porque quando sobra é porque todo mundo comeu e todo mundo se fartou. Agora, se não sobrou, é porque faltou. Alguém ficou na falta, né? Então isso é uma lição para nós, seja em que área que for. Tem que sobrar? Tem que sobrar. Tudo tem que sobrar um pouquinho. Lembra que a gente viu nos livros proféticos? Sempre sobra um pouquinho. Sempre sobra um restinho de gente. Sempre sobra o remanescente fiel. O teu salário tem que sobrar. Teu alimento, tu tem que ter uma provisão. Tu tem que ter a tua despensa. Tem que sobrar. Quando tu vai receber alguém, tu tem que calcular mais. Tu não pode ser avarento, mesquinho, egoísta, medíocre, tacanho, sabe? Se não sobrou, é porque faltou. É um ditado popular? É uma coisa que as pessoas falam antigamente. Eu via minhas avós, tias, meus pais falar. Isso é verdade. E aí tu vai dizer, mas olha só, tá na Bíblia, tá aqui, ó. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Então também a gente não desperdiça, a gente não bota fora. Porque a gente estudou muito isso em Provérbios. Quem desperdiça, quem é relaxado, quem é displicente, nunca tem nada, nunca prospera. É o irmão do fracassado, do derrotado, do pobre, do miserável. Vamos lá. 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então, de novo, o Senhor Jesus se retira para ficar sozinho. E o que ele vai fazer? Orar. Quando a gente trabalha com pessoas, ou com um grupo de pessoas, ou atendendo pessoas, a gente fica esgotado. A nossa energia se esvai. A gente ama, a gente abençoa, a gente escuta, a gente socorre, a gente alimenta, a gente faz tudo. Mas a gente cansa. Isso vale para todas as pessoas que trabalham com gente. É muito mais desgastante. E aí eu vejo que o Senhor Jesus, ele despedia as multidões. Então quer dizer, isso demorou. Aí depois que ele despediu as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele precisava, eu entendo assim, contar tudo o que ele viu, tudo o que aconteceu para Deus e recarregar as suas baterias. Reforçar a sua fé, sabe? Se fortalecer. É isso que a oração faz conosco. Muitas vezes eu falo, Senhor, eu estou muito cansada. Eu estou muito esgotada. Eu não tenho forças. Me fortalece, me enche, espírito de fortaleza. Me dá forças como da águia, me faz voar. Sabe? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E Deus nunca falha. Ele sempre renova as nossas forças. E eu me identifico porque o que quer dizer aqui? Jesus subiu ao monte. O que quer dizer subir ao monte? Tu tá indo para a presença de Deus, tu tá buscando o Altíssimo, o soberano, o superior, o que está elevado, o que está acima de ti. E ele foi orar sozinho. Ele não podia entrar no seu quarto e fechar a porta, então o que ele fez? Subiu ao monte. Assim como Moisés subiu ao monte, tantos subiram ao monte para orar. Isso é uma figura e às vezes também é literal, um lugar lindo, tranquilo, uma vista maravilhosa. A presença de Deus. E ao cair da tarde, lá estava ele, só. Só na presença de Deus. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então tu observa que ao cair da tarde ele estava só, e de madrugada ele foi até onde os discípulos estavam. De que forma? Andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Esse é um fantasma, no original, no grego, eles estavam dizendo que era um demônio. É um demônio, é um espírito maligno, entendeu? Eles acreditaram que aquilo que eles estavam vendo era algo do mal, né? De outro mundo, algo espiritual. Por isso que foi traduzido como fantasma. A palavra é indicando que eles tinham visto uma assombração, algo horroroso. Dá para entender? Agora imagina a escuridão. Imagina andando, né? É uma coisa assustadora. Por isso que eles ficaram tomados de medo e gritaram. Gritaram, ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente, isso me chama a atenção, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então, quando tu for açoitado pelas ondas, quando o vento for contrário, quando for tudo difícil, quando tu te sentir esmagado, afogado, sufocado pelas circunstâncias da vida, e tu tiver medo, e tu ficar apavorado, e tu estiver gritando em pânico, saiba que Jesus imediatamente vai vir te socorrer. Imediatamente é o mais rápido possível. Ele vem no nosso auxílio, ao nosso auxílio, no nosso socorro. Ele vem nos ajudar. E olha que lindo que ele diz: coragem, vocês não têm espírito de medo. Não foi isso que eu dei para vocês. Seja forte e corajoso. Lembra que Deus falou para Josué? E a gente estudou quantas vezes? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Não temas, não tenha medo, não te atemorize. Não tenham medo, sou eu. Tipo, eu tô aqui. Vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Então Pedro disse. A gente viu que o líder era Pedro. O primeiro era Pedro. E olha o que Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Tem vídeo no canal sobre Pedro. E eu já falei que o meu trabalho de conclusão do curso de teologia foi sobre Pedro. Então eu já vou dizer para vocês, não falem mal de Pedro. Por quê? Eu já vou começar aqui. As pessoas dizem que Pedro afundou, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que ele afundou? Porque ele saiu do barco. Eles não eram 12? Então, 11 ficaram dentro do barco e apenas um saiu do barco. Um falou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Isso aqui para mim é fé, porque ele falou. Os outros estavam vendo uma assombração, um fantasma, sei lá, um demônio, um espírito maligno, uma coisa horrorosa. Quando o Senhor Jesus diz que é ele, sou eu, o que Pedro diz? Se é tu mesmo, então me prova, né? Fazei prova de mim. Manda que eu vá até aí. Eu não consigo nem imaginar isso. Eu não consigo nem imaginar. Tem um lugar lindo em Torres, que é o Farol. E à noite ele é iluminado. Só que não é tão iluminado. E tu vai andando assim, é mar adentro, porque do lado tem o mar e do outro lado tem um pouco do mar e do rio Mamptuba. Toda vez que a gente vai ali à noite, eu tenho essa sensação assim. Tu olha aquela escuridão, às vezes tem lua. Mas assim, se o teu olhar, se tu fixar o teu olhar, tu colocar aquele foco, tu vai ver aquela escuridão. Eu sempre lembro dessa passagem.
Porque tu tem que imaginar que nós estamos numa sociedade que tem luz, que tem lâmpada, que tem celular, que tem lanterna, que tem isso, que tem aquilo. Não, aqui era uma escuridão. Se tivesse uma estrela, uma luz, mesmo assim é no mar. E Pedro diz: mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco. Aí eu vou falar para ti, na tua Bíblia tá dizendo que quem desceu do barco foi Pedro, então quer dizer que os outros 11 não desceram do barco. Quem desceu foi Pedro, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então Jesus andou sobre as águas? Sim. E Pedro andou sobre as águas. Na minha Bíblia está dizendo que Pedro andou sobre as águas e ele foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Então aqui o que eu aprendo? Eu aprendo que tudo que tu faz de bênção, de bom, de corajoso, de destemido pela fé, não vai ser isento da força do vento. Tu vai ter oposição, tu vai ser provado, tu vai ser testado. Não é porque tu tá fazendo o que Deus te mandou, porque Jesus disse venha, né? Não é isso que vai te proteger do sofrimento. Vai continuar tendo vento e vai ter muita força nesse vento, porque o objetivo é te derrubar, o objetivo é te enfraquecer, o objetivo é tu perder o foco, é tu tirar os olhos de Jesus e da ordem, do chamado, da missão, do propósito que Deus te deu. Então eu aprendo que se tu reparar na força do vento, tu vai ter muito medo e tu vai afundar. Mesmo que tu esteja debaixo de uma palavra do próprio Senhor Jesus, venha. Só que aí, tu tá diante de Jesus, daquele que tem poder, todo poder. Então tu pode pedir: Jesus me salva, Jesus me socorre, Jesus me ajuda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Foi o que Pedro fez. Salva-me, Senhor. Salva-me, me socorre, me ajuda. E prontamente, olhe de novo, imediatamente, no 27, Jesus imediatamente, e agora no 31, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que tu duvidou? Tu corria tão bem, quem é que te tirou do caminho? Tu amava tanto a Deus, tu lia a Bíblia todos os dias, tu orava, tu jejuava, tu cantava, tu orava, tu falava de Jesus, tu evangelizava, tu era uma bênção. Por que tu duvidou? Por que tu abandonou? Por que tu desanimou? Por que tu olhou para o vento? Por que tu te deixou afundar? Se eu estava aqui contigo. Aí a gente tem que falar do que Jesus falou. Homem. Então quer dizer, nós somos humanos. Nós não somos anjos. Eu digo muitas vezes, quando eu decepciono algumas pessoas, principalmente da minha família ou amigos, que eu não sou anjo. Eu sou um ser humano. E seres humanos, sejam homens ou mulheres, falham, pecam, fraquejam. E Jesus está dizendo, homem, quer dizer, nós somos humanos, nós não temos asas, nós não somos anjos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito, mas os nossos pés ainda estão aqui. E nós ainda sentimos muitas coisas e sofremos muito a força do vento. E aí vem pequena fé. Jesus está falando que Pedro tinha fé, mas era uma fé pequena. Sim, era uma fé que permitiu que ele falasse, entre aspas, com o fantasma,
que era o próprio Senhor Jesus. Esta pequena fé permitiu que ele descesse do barco, sendo que os outros nenhum desceu. A Bíblia não diz que Pedro desceu, então Pedro desceu. E esta pequena fé fez com que Pedro andasse sobre o mar. Quem andou sobre o mar a não ser o Senhor Jesus? Então, o que a gente aprende aqui? Que uma pequena fé vai permitir que tu fale, que tu te relacione, que tu desça da tua zona de conforto, que tu dê passos, que tu ande, que tu vença. Mas tu precisa de mais do que uma pequena fé para continuar, para perseverar, para permanecer, para ser salvo. Tu tem uma pequena fé, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas tu precisa desenvolver essa fé. Aumenta a minha fé, Jesus. Espírito Santo produz o fruto da fé. Aumenta cada vez mais, de fé em fé, a palavra nos diz. Então, o que Jesus está dizendo assim, ó? Tu tem fé, mas a tua fé é pequena. Comparado com os 11 que ficaram dentro do barco, a tua fé é maior. Porque tu falou comigo. Porque tu saiu do barco. E porque tu andou sobre as águas. Mas ela não foi adiante. Entendem? Porque ele começou a afundar quando ele olhou para a força do vento. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Então esse ambos também é maravilhoso. Quem é que está contigo? Quem é que te salvou? Quem é que te livrou de morrer afogado? Jesus. E tu e ele e tu vão entrar para o barco. E o vento vai cessar. Porque quando Jesus está no barco, o vento cessa. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. 34. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Eu fui pesquisar Genezaré. Genezaré é perto de Cafarnaum, tá? Genezaré significa proteção, jardim, cerca ou cercado. Era uma cidade fértil, extremamente fértil, que tinha muitas nozes, figos e azeitonas. Só coisa boa, né? Vamos combinar. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Aí me chama a atenção, esse o reconheceram. A fama de Jesus já tinha corrido. Sabe? Jesus. E aí quando Jesus chegou ali, eles trouxeram os enfermos. Porque Jesus tinha poder para curar. Então, nós temos que ser conhecidos como aqueles que têm poder para curar, abençoar, orar, santificar, ajudar. A nossa fama também tem que correr. As pessoas têm que saber que ela é diferente, tu é diferente, nós somos diferentes. O que o Senhor Jesus fazia? O bem. Ele fazia o bem. E as pessoas corriam para conhecê-lo. Claro, a gente viu, né? Muitas vezes por curiosidade e também por necessidade. Mas olha que interessante. As pessoas daquela terra o reconheceram e mandaram avisar a todos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. O que quer dizer? Que era tanta gente que o poder, a virtude, a autoridade, a graça de Deus sobre Jesus, até nas vestes. Eles tocavam nas vestes e eram curados. O que a gente aprende com este capítulo de Mateus? De que depois que anunciaram que João havia sido sepultado, Jesus retirou-se para um lugar deserto, à parte, a fim de orar. As multidões o seguiam
e ele se compadeceu delas e curou muitos enfermos. Jesus fazia o bem a todos. Ele procurava curar a todos.